Um bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Meu nome é Thaís, eu sou trabalhadora da equipe do Evangelho no Lar da casa e eu convido a todos para que nós possamos nos unir em pensamento em torno do Evangelho. Então eu convido a todos para que nós possamos fazer a nossa prece inicial. Fechemos os nossos olhos. Elevemos o nosso pensamento a Deus e que possamos nesse momento, onde quer que estejamos, nos nossos lares, aqueles que estão trabalhando, que nós possamos nos unir ao pensamento do nosso Mestre Jesus, agradecer pela oportunidade desta vida, dessa encarnação, agradecer por todos aqueles que conosco convivem, agradecer por todas as oportunidades de crescimento que nos chegam. E gostaríamos de pedir ao nosso Mestre Jesus, ao nosso patrono Bezerra de Menezes, que juntamente com toda a espiritualidade que o auxilia nesse trabalho, que nós possamos ter a luz, ter o entendimento necessário das palavras que forem lidas. Que assim seja. Primeiramente, hoje eu gostaria de começar pelo convite da prática do Evangelho no Lar. Essa prática que nós viemos sempre falar, que é uma prática, um convite de Jesus a entrar nos nossos lares, onde a gente faz um convite à espiritualidade, se compromete com o horário. Nesse horário, que pode ser uma vez na semana, 10, 15 minutos, 20 minutos, pode ser todos os dias, se agora estamos em casa, onde nós colocamos uma água para fluidificar, e sentamos com a família para esse momento tão importante de comunhão com a espiritualidade, um momento de silenciar os nossos corações do barulho do lado de fora, um momento de silenciar os nossos corações das redes sociais, da televisão e se conectar com o Evangelho, que nos auxilia a trazer o entendimento das nossas aflições e de tudo aquilo que nós estamos aqui para trabalhar. Então, o Evangelho no Lar, ele é esse momento, é um momento de silêncio, onde nós estaremos mais abertos aos conselhos e às boas intuições. A nossa leitura de hoje, e essa prática do Evangelho, ela pode ser feita sequencial ou ao acaso, e a nossa leitura de hoje, ela se encontra no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E eu convido a todos aqueles que estão com o Evangelho segundo o Espiritismo que nos acompanhem nessa leitura. É o item 12, motivos de resignação. E essa leitura começa assim. Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera aqueles que sofrem e a resignação que faz abençoar o sofrimento como um prelúdio da cura. Essas palavras podem ainda ser traduzidas assim: deveis considerar felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são a dívida das vossas faltas, e essas dores suportadas pacientemente sobre a terra vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, estar felizes porque Deus transformou vossa dívida, permitindo pagá-la presentemente, e vos assegura a tranquilidade para o futuro. Sempre que leio esse trecho, eu lembro de uma conversa com uma amiga, em que ela me dizia assim, há algum tempo atrás, que ela, logo que entrou no Espiritismo, que começou a estudar a doutrina espírita, ela tinha uma
coisinha com essa palavra resignação. Como assim eu vou ser feliz porque eu sofro? Não faz sentido eu ter que aceitar o sofrimento que me chega. Parece algo muito difícil de fazer. E eu lembro que isso me fez refletir bastante. E um tempo depois a gente conversou sobre isso e a respeito da resignação. Porque quando a gente fala feliz porque o sofrimento chega, parece algo muito além daquilo que a gente consegue suportar, muito além do que nos é capaz. Como se a resignação fosse algo passivo. O sofrimento chega, eu aceito e sou feliz porque estou sofrendo. E, na verdade, a resignação, ela é extremamente ativa. Ela é uma busca. Ela é uma busca pelo entendimento. Ela é uma busca pela mudança do ponto de vista, que é algo que a doutrina espírita nos auxilia tanto a mudar o nosso ponto de vista. A felicidade por sofrer é o entendimento do que nos chega. A felicidade como um momento do nosso espírito de entendimento daquilo que nos chega. Todos nós temos as nossas aflições. Consideremos o momento que nós estamos passando hoje. Ele é um momento de aflição da humanidade. E nós sabemos que o nosso mundo externo, ele é o reflexo do meu mundo interno. Então, todas as questões que nos chegam, elas são para o nosso crescimento. Deus é infinitamente bom e misericordioso. Então, aquilo que me chega é para o meu bem e para o meu crescimento. Enxergar isso exige de nós luta interna, exige de nós força, coragem, para que nós possamos olhar aquilo que nos chega e mudar a pergunta. Sair da posição de vítima, e aqui ele fala da revolta contra Deus, as questões, as aflições que nos chegam, que seriam uma falta grave. Ele nos tira dessa posição e nos coloca numa posição de responsabilidade, de que aquilo que chega é algo que tem que ser trabalhado em mim, é algo que vai fazer com que, se eu enfrentando da maneira que eu devo enfrentar, me traz a felicidade futura, mas também a felicidade presente. Nós não estamos livres das aflições. Todos nós que estamos aqui encarnados, nós teremos as nossas questões a serem trabalhadas. Agora, como eu vou enfrentá-las, sim, é uma opção. Esse momento que nós estamos vivendo, como eu estava dizendo, a gente pode escolher se colocar numa posição de sofrimento ou optar e se perguntar: para que isso está acontecendo? Por que tudo isso está acontecendo? Mas no sentido de para quê? É para o meu crescimento. Então, se eu estou em casa, para que eu estou em casa? Eu preciso olhar para quê? O que é preciso ser trabalhado dentro de mim? O que eu estou sofrendo? Para que esse medo? Qual medo eu tenho que enfrentar? Se eu sinto muita raiva, o porquê da minha raiva? E é trabalhando essas questões que a gente começa a perceber que aquilo que nos chega é para que algo seja trabalhado. Então, esse motivos de resignação, dentro do bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, é esse consolo. E logo depois, para quem faz a prática do Evangelho no lar, né, vem o Cristo Consolador, ou seja, o Cristo que consola as nossas aflições. Esse entendimento, essa mudança do ponto de vista. A gente sabe que é muito fácil falar a respeito das aflições. Muitas vezes, quando nós estamos no meio da aflição, é difícil tu sair de dentro dela e fazer essa mudança do ponto de vista. A ferramenta do Evangelho no Lar é um auxílio. A gente começou falando a respeito desse silenciar para fazer, né? Silenciar do mundo lá fora.
O Evangelho no Lar, ele nos auxilia nesse silêncio, nos auxilia as nossas boas intuições, para que nós possamos olhar com outro prisma para aquilo que nos chega. Uma doença que chega, um problema financeiro, o que quer que seja. Muitas vezes é difícil olhar para isso como algo para o meu crescimento, mas é. Então, existe uma outra ferramenta que faz parte do Evangelho no Lar, mas que ela pode ser feita em qualquer lugar, em qualquer momento, que é a prece. A prece como uma conexão, como um pedido de ajuda, como um agradecimento. Eu estou no meio de um problema. Silencia e pede. Jesus, me ajuda. Isso é uma prece. Eu sempre lembro, e não sei onde, de qual livro, de qual referência nesse momento, porque não era algo que eu tinha pensado em falar, mas me veio uma passagem, um trecho de Emmanuel, de um dos livros de Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, em que ele compara a prece como um quarto, quando a gente está num quarto escuro. A gente não consegue, esse quarto está todo bagunçado, e a gente sabe que o quarto está todo bagunçado. Se a gente entra num quarto escuro e bagunçado, a chance da gente se machucar é muito grande, de eu bater em algum lugar, de eu tropeçar, de eu cair, é muito grande. Mas ele está escuro, eu não consigo olhar e ver o que eu tenho que fazer. E a prece, ela vem como acender a luz, que é o que a espiritualidade, que é o que os nossos mentores, o nosso anjo guardião, a quem quer que a gente solicite, a quem quer que a gente peça auxílio, é esse acender de luz. Porque quando eu acendo a luz, ninguém arrumou a bagunça para mim, porque ela é minha, fui eu que fiz aquela bagunça nesse quarto. É o meu quarto, né? É o nosso quarto, o nosso coração. Mas eu já sei por onde começar a arrumar, porque eu já estou enxergando a bagunça. E isso é a prece. Esse é o momento de silenciar e de pedir o auxílio. Esse é o momento do Evangelho no Lar, onde muitas vezes a minha casa está essa bagunça. E eu não sei por onde começar a arrumar a bagunça da minha casa. E aí a gente não fala bagunça física, né? É muitas vezes de sentimentos, de raivas, de brigas. Mas por onde eu começo? Eu não estou conseguindo. E eu entendo que eu preciso. Então, a resignação ela é ativa. Eu preciso trabalhar isso dentro da minha família. Na prática do Evangelho no Lar, eu peço esse auxílio. Com certeza, as palavras do Evangelho no Lar, elas são um caminho. Caiu a paciência. Eu preciso trabalhar a paciência. Talvez por aí eu vou começar a arrumar a bagunça do meu quarto. Pela paciência de olhar para tudo isso e pensar, não vou conseguir arrumar tudo de uma hora para outra, mas eu preciso começar. Então, a prática do Evangelho no Lar é uma ferramenta de auxílio. Uma ferramenta de auxílio na resignação. Para trabalhar a resignação e chegarmos ao momento de abençoar o sofrimento como prelúdio da cura, que é o que diz aqui. De conseguir enxergar tudo o que nos chega. E entender o motivo de cada coisa. Porque daí eu tiro o foco do sofrimento. Eu tiro o foco da dor. E eu coloco o foco na cura. Chegou algo para mim, se eu ficar parada olhando para o que me chegou, eu tenho um sentimento. Se eu olhar para isso como para que chegou e o que eu preciso, eu estou focando na cura. E isso nos traz satisfação. Então, esse é o nosso convite hoje, para que a gente possa ter um contato maior com o Evangelho, para que a gente possa trabalhar os nossos corações, para que a gente possa se munir de força, de coragem, de resignação, de abnegação, de devotamento, para conseguir passar por todas as questões
que vão nos chegar no decorrer da nossa vida, para que nós possamos crescer. Então, eu convido a todos para que nós possamos finalizar o nosso Evangelho no Lar com uma prece. E nessa prece, nós vamos agradecer a tudo que nos tem trazido o nosso crescimento. E nós vamos nessa prece pedir ao nosso Mestre Jesus, pedir ao nosso anjo guardião, pedir aos nossos mentores e a todos aqueles do plano espiritual que estão conosco, caminhando conosco nessa caminhada de crescimento, de busca pelo nosso crescimento, pela nossa iluminação, que nós possamos a cada dia que passa abrir o nosso entendimento ao que nos chega, que nós possamos trabalhar a cada dia que passa a mudança do nosso ponto de vista, que nós possamos a cada dia que passa trazer do pensamento para o coração todos os ensinamentos que o nosso Mestre Jesus nos deixou e que vem em auxílio para que nós possamos consolarmos, entender as nossas aflições e que nós tenhamos assim a coragem suficiente, que nós tenhamos assim a resignação e a felicidade que nós possamos encontrar nesse momento em que estamos vivendo. Então pedimos todo o auxílio, pedimos todo o apoio a toda essa equipe de amor que está sempre do nosso lado e que espera por uma mudança nos nossos pensamentos, em que a gente busque o auxílio, em que a gente tenha a boa vontade de querer crescer, de querer se modificar, para que possamos perceber a imensa misericórdia, a imensa bondade de Deus, que está sempre em nosso auxílio. Que assim seja.